Começa agora mais um programa Escola de Profetas, a nossa teleaula, e estamos falando sobre um assunto muito importante, mundo espiritual. É a série que nós estamos aqui estudando e ministrando, e vamos falar mais uma vez sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo na vida do cristão e também na igreja. Então, essa é uma das maiores, vamos dizer assim, inovações, entre aspas, no Novo Testamento, porque antes o Espírito Santo ficava somente restrito para alguns líderes especificamente, e era mais baseado naquilo que eles tinham necessidade de realizar do que propriamente por uma busca ou por algo que fosse pertinente a eles. Mas, como o Espírito Santo foi derramado no Novo Testamento, nós temos agora uma atuação completa, plena. Então, baseado inclusive em palavras, até em ministrações do Antigo Testamento, que seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, com a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição, ele envia o Espírito Santo para que todos que crescem nele não estariam sozinhos, teriam em si o Espírito Santo de Deus. Em primeiro lugar, vamos ver então no novo nascimento. João capítulo 3, versículo 5 diz assim: Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vemos essa ministração que foi feita a Nicodemos. E Nicodemos era uma pessoa que era assim, ele era vinculado ao Sinédrio, era 71 dos principais homens que tinham um vínculo com a cultura hebreia, judia, e também que eram vinculados espiritualmente a ela. Então, um homem, vamos dizer assim, distinto em relação àqueles da sua época. Então, ele fazendo parte dessa elite espiritual, ele recebe uma palavra, que ele teria que nascer de novo. E ele ficou até meio surpreso, mas como é que é? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Mas a realidade é que ele estava falando, o Senhor Jesus, daquilo que viria, que era o Espírito Santo, e ele precisava nascer de novo no Espírito Santo. Então é muito importante essa passagem que fala a respeito de quem não nascer da água e do Espírito. A água é o símbolo de purificação, e o Espírito Santo é a presença direta de Deus operando na nossa vida. Em segundo lugar, nós vemos a atuação no batismo com o Espírito Santo, que é algo muito mais profundo e que vai acontecer ali no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos ver Atos capítulo 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Esse é o momento em que o Senhor havia ressuscitado. Então ele ressuscita, ele vai e fala para que os seus discípulos permaneçam ali no cenáculo em Jerusalém, porque do alto seria, vamos dizer assim, enviado o Espírito Santo. Então o momento que vai ser enviado é um momento chamado Pentecostes, e é um momento específico, especial, porque pessoas, judeus do mundo inteiro, vinham para Jerusalém nessa festa. Era a festa vinculada à colheita do trigo, então todos vinham, era um costume, uma das 3 principais festas dos judeus, e o Senhor escolheu esse momento para que houvesse esse derramar, que é o batismo. Então o termo batismo vai se cumprir no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, mas ali o Senhor já está falando e colocando para eles que ele seria derramado. E em terceiro lugar, ele é selo e penhor. Então, 2 características da garantia de uso, de pertencer. Vamos ver Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz assim: Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória.
Então, essa analogia que é feita aqui, ela é muito interessante. Primeiro fala sobre o selo. E o que era o selo? O selo era a testificação de que alguém que tem propriedade sobre aquilo que está determinando, usa. Então, o selo, o sinete, era um anel, poderia ser um cetro, que de uma certa forma autenticava uma ordem, uma direção, uma lei, um decreto. Então, os reis, pessoas de autoridade, eles usavam o sinete ou o selo. E aqui nós vemos que há essa analogia do quê? De que fomos selados. Então, selados é o quê? É uma garantia que o Espírito Santo de Deus na nossa vida nos torna verdadeiramente filhos de Deus. Então, aquilo que o Senhor Jesus veio trazer, que é vivificar o Espírito, nós até comentamos, falamos já na outra aula, que o Senhor Jesus é Espírito vivificante. Por que é Espírito vivificante? Porque nele habita o Espírito Santo de Deus. Quando ele morreu, ressuscitou, enviou o Espírito Santo, que é dele, da parte de Deus, veio para colocar, olha, está aqui, ó, isso aqui é algo que veio de mim. Então, demonstra essa marca de propriedade e também fala sobre penhor. E o penhor é uma outra garantia muito importante até que você possa cumprir. Vamos dizer, né, existem lojas de penhor e as lojas de penhor, elas fazem assim. De repente a pessoa precisa de um empréstimo, ela pega um valor que ela tem, um anel, uma aliança, alguma coisa, vai penhorar. Então ela entrega, deixa lá e pega um valor, obviamente abaixo daquilo que é o contexto, veja bem, abaixo do valor do que vale aquele anel ou aquela joia, e esse valor fica para que ele possa usar. Quando ele quiser devolver e trazer de volta o penhor, aquilo que foi penhorado, ele tem que apresentar. E aí essa garantia que está lá guardado vem para si. Então, no contexto que é colocado aqui, o penhor, até que venha a propriedade completa, é porque é algo como que emprestado, algo que não foi dado definitivamente. E o porquê não foi dado definitivamente, Bispo G? Não entendo. É porque nós somos humanos. Então, uma limitação em nós de receber a porção que o Espírito Santo de Deus tem reservado. Agora, vamos dizer, no final dos tempos, quando o Senhor Jesus voltar para nos buscar, aí nós vamos ter um corpo espiritual glorificado. Então, até a presença do Espírito Santo de Deus num corpo glorificado, um corpo espiritual, aí vai ser a manifestação plena de Deus, o que nós chamamos de pleroma. Então, é o quê? É garantia da nossa salvação futura, porque nos foi dado como penhor, está aí. Pode ter certeza, depois, quando for o tempo, vocês vão ver que aquilo que foi dado agora, uma parte, vai ser completo lá no futuro. E em quarto lugar, é a habitação interna do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, veja que aqui coloca uma analogia muito importante, porque no momento em que você entrega a sua vida para o Senhor, você está abrindo mão do teu livre-arbítrio. Então, você se torna servo. Então, é uma questão que muitas vezes as pessoas não conseguem interpretar. Mas, bispo, a partir do momento que eu entreguei minha vida para Jesus, eu perdi meu livre-arbítrio, eu não posso fazer o que eu quiser? Lógico, você vai fazer o que você quiser, porém, conscientemente, você sabe que as tuas atitudes de escolha contrárias à vontade de Deus podem trazer consequências de roubo, morte, destruição, que é aquilo que o diabo quer fazer. Agora, para que nunca fique na tua mente qualquer tipo de dúvida, porque um dia, numa situação difícil, ou então pressionado, você possa ser levado a cometer um erro muito grave por causa das situações, o que acontece? É o Espírito Santo de Deus em nós que vai fazer com que a gente tenha certeza que
nós não somos de nós mesmos mais, mas pertencemos ao Senhor. Então, devemos obedecer. Então, esse é um fator muito importante da presença do Espírito Santo. Então, há uma passagem que diz que o árbitro no nosso coração é a paz do Senhor Jesus. Agora, quem é que traz ou não essa paz? Não pode ser algo só da consciência. Então, eu já tive momentos que eu tomei atitudes erradas e não percebi. Mas começou um incômodo no meu espírito, é muito engraçado, eu perdi minha paz. E eu falei, Senhor, será que eu fiz alguma coisa errada e não estou percebendo? E aí me ajoelhei, busquei no Senhor e depois consegui identificar aquilo que eu tinha falado precipitadamente, aquilo que eu havia ligado de forma errada no mundo espiritual, mas o Espírito Santo que habita em mim trouxe o quê? Essa falta de paz para que eu não fosse prejudicado pela minha escolha, por aquilo que eu falei. Então, o fato de eu ter colocado aqui, perder o livre-arbítrio, é que você tem que ter consciência disso. Então, você não pertence, entre aspas, a você mesmo. Você, no momento que entregou a sua vida ao Senhor, você é um servo. Mas o contexto espiritual que o Senhor Jesus vem trazer não é um servo no contexto de escravo. Tanto que ele nos chama de amigos. Então foi o contexto que, quando Jesus estava próximo da sua entrega sacrificial, ele falou para os discípulos e os chamou de amigos. Então vamos dizer assim, é uma manifestação desse poder glorioso do Espírito Santo de Deus em nós, num sentimento muito importante de amor. O amor chamado filéu, o amor de amizade, quer dizer, nós temos vários colegas, amigos são somente alguns, há uma diferença. E essa diferenciação o Senhor coloca através desse mesmo sentimento que Ele colocou em nós. Não vos chamo mais de servo, mas vos chamo de amigos. Então é muito importante, e até pelo fato que os vínculos que existem na Bíblia desse, vamos dizer, tipo de amizade são maravilhosos. O próprio Senhor fala, numa passagem no livro de Provérbios, que há amigos que são mais próximos e mais queridos do que irmãos. Nós vemos, por exemplo, uma aliança que foi feita entre Davi e Jonatas, Davi futuro rei, Jonatas naquilo que era a sucessão que vinha do seu pai, que era o atual rei, o rei Saul. Eles se tornaram amigos. E veja que impressionante, que essa aliança que eles tiveram de amigo, esse amor filéu, trouxe uma situação assim privilegiada, a ponto de que aquele que na sucessão seria o futuro rei, que era Jonatas, abre mão dessa condição por amizade, por afeto, por amor a Davi, que era o ungido de Deus, a escolha segundo Deus. Então ele preferiu abrir mão e falou, eu vou ser segundo no teu reino, querendo dizer, ainda que por direito eu seria o futuro rei, eu abro mão desse direito por amor a você no contexto do amor filéu. Então é muito importante esse significado de amigo que muitas vezes a gente perde, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas não têm mais o compromisso que tinham antes. Nós vemos aí que, através, principalmente, dos meios de comunicação de hoje, as redes, a gente percebe que as coisas ficaram muito superficiais. Até os afetos dos jovens hoje são estranhos, em relação até os pais, a irmãos, quanto mais quando se fala de amigos. Então, e a gente acompanha isso, infelizmente, até mais interesse do que propriamente uma amizade, um vínculo mais sério. Mas o Espírito Santo está aí e nos chama de amigos. Nós vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já com mais Escola de Profetas, falando a respeito da presença do Espírito Santo em nós e na igreja.